Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a esse canal, Equilíbrio Emocional na Prática. E hoje estamos aqui com Gaia protagonizando o vídeo pra gente falar um pouco sobre plantas e... O que aprendemos, né, com as plantas, digamos assim. Exatamente, eu tava usando a palavra. E, como boas comadres que somos, estamos aqui com o nosso cafezinho. Um lanchinho da tarde. Pãozinho, bolo. Ainda tá dentro do saco, já foi comprado, porque sim, né? Não importa o calor, cafezinho quente. Exatamente. Porque tem que ter o café, senão não é a gente. Tava pensando aqui que a gente vai começar a gostar de gravar esses vídeos só pela comida. Porque a gente tem um rolê de tipo assim, bora caminhar? Bora! Ei, vamos caminhar, porque exercício físico. Só que aí quando a gente chega em determinado momento da caminhada, a gente vai fazer o quê? Comer. E aí, qual é o lanche? Vamos pra acarajé, um sorvete, uma tapioca? Coisas saudáveis. A acarajé é muito saudável. Sorvete eu não posso falar tanto, mas a acarajé é muito saudável. Tem ali frutos do mar, tem feijão, tem... Um negócio que é feito de feijão não pode... Ó. Aí, muito ferro. Você não vê baiano anêmico. Ó, uma declaração meio problemática. É uma declaração meio problemática. Vamos dizer que a gente tem que falar esse aeroló por causa do bebê, viu? E eu tô mesmo, né? Mas assim, não foi Dendê não. Foi fast food. Que quando eu tava só no meu acarajé, beleza. Passei pro McDonald's, me ferrei. Agora, não, mas agora eu já parei, já, né? Já encontrei o caminho da luz. Eu tô me alimentando bem melhor agora. Não é a luz, não é essa luz não. Não é essa luz não. Mas assim, gente, vamos lá, né? A gente tirou a tarde de hoje pra conversar um pouquinho com vocês sobre aí as reflexões que as plantinhas trazem pra gente. Porque já que esse canal é equilíbrio emocional na prática, e na prática a gente vive num eterno equilibrar-se e desequilibrar-se, né? Que nem as ondas do mar, vai e volta. O que é normal, é perfeitamente normal. Uma das coisas que é do nosso cotidiano é cuidar das nossas plantinhas, né? Então, eu não sei se vocês têm plantinha em casa, né? Não vale planta artificial, tá? Pra esse assunto aqui em específico, pega aí seu cactuzinho, sabe? Sua samambaia. Como é o nome daquela planta que o povo cai assim? Jiboia. É nome de cobra. Jiboia, entendeu? Sua jiboia. Seu capim santo. Enfim, gente, ervas são coisa maravilhosa, assim. Mas assim, quando a gente vai cuidar das plantinhas, elas trazem algumas reflexões pra gente. E aí a gente foi cuidar das nossas e começou a pensar, né? Em tudo que as plantas aí nos trazem. E tem duas crianças ali brincando. Mas é isso. Conte seu relato. Não, a gente estava conversando outro dia, né? Sobre o que acontece quando a gente está cuidando das plantas. E um dos primeiros pontos de reflexão eu me mudei para casa do meu pai esse ano, né? E aí lá tem um canteirinho. Estamos em 2025. Porque não tem um ano. Na minha cabeça é porque não tem um ano. A gente tava conversando esses dias e falou, vai fazer um ano e tal, né? Aí não tem um ano. Mas no ano passado... 2024. E aí lá tem um canteirinho lá no fundo que dá pra você plantar as coisinhas. Quando eu cheguei, não tinha basicamente nada lá, né? E aí eu falei, bom, eu vou começar a plantar umas coisinhas daqui. Tem lá um pé de limão, uma florzinha que não tava dando nada. Aí começou com um galinho de cidreira, né? Eu saí com ele uma vez e vinha lá um pezão de cidreira, arranquei os galhos de cidreira, levei pra casa, deixei lá pra poder criar raiz, plantei e aí começou com essa treteira, daqui a pouco tinha capim santo, daqui a pouco tinha Não, peraí, por que você conseguiu o primeiro galho? Então, eu fui no passeio com ele, era uma cabana assim, e fora, é tipo uma pousada no espaço, né? E fora tinha um pé de cidreira lindo, assim, grandão. Aí eu não resisti, velho. Eu não posso falar nada, gente. Se eu sair, eu vou voltar pra casa com mato. Cheguei de junto, né? Eu falei, vou levar os galinhos pra fazer o chazinho, porque também, né, somos do chazinho. E aí, nesse galinho do chazinho, o galinho da muda. Enfim. E aí, nesse cuidar do canteiro, tinha um toquinho, assim, de galho lá que tava enterrado.
E que tava, era tipo uma planta morta. Tava morto ali, né? Só tinha um galinho seco pra fora, mais ou menos desse tamanho aqui. Falei, vou tirar, né? Porque já tá morto, não sei o quê. Vou limpar aqui o canteiro, vou tirar esse galinho seco que tá morto. Para aí. Gente, olha o recheio, olha o tanto de pão em volta do recheio. O Porque tá enroladinho. enrolado mesmo. Mas é um enrolado, enroladinho mesmo, bem enrolado. Enrolado pra gente. É, exatamente. Mas- A gente que foi enrolada. Mas tudo bem. Tá. Prossiga. E aí eu fui e falei, vou tirar esse toquinho daqui pra limpar o canteiro. Aí comecei. Cavar do lado, cavar do lado, cavar do lado e puxava esse toquinho e não saía. Aí cavei e nada, puxava e nada. Falei, valeu, meu pai, tava aqui morto já, né? E aí nesse momento de tentar catar, eu tava pensando, cara, como é engraçado, né? Que parece muito das nossas emoções ou dos nossos sentimentos, que a gente acha que já encerrou, que a gente já lida bem com aquilo, que já passou. E aí, de repente, a gente vai ver, ou sei lá, quando a gente vai tentar, né, limpar o espaço. A melhor parte é, eu superei. É, Você acha que né, superou? A gente fica ali, já foi, isso aqui já tá encerrado pra mim. Aí quando vai pra mesma E aí, situação... quando a gente vai, passa ali pra limpar aquele espaço, a gente percebe que aquilo tá muito mais enraizado do que a gente imaginou. Aquilo não tá aquele toquinho seco, não significa que tá ali morto, que tá ali destruído. Aquilo ali tá muito mais enraizado na nossa mente, nas nossas crenças, do que a gente imagina, né? E claro que por isso estar ali tão profundo na gente, que a gente até não percebe, isso acaba impactando também no nosso dia a dia. A gente acaba repetindo esse modo operante, digamos assim, porque a gente acha que já sabe lidar com aquilo, mas quando a gente passa pela mesma situação, a gente percebe que a gente ainda tá aprendendo, né? E que aquilo ainda tava ali na gente, a gente ainda precisa cuidar e tratar e cavar cada vez mais até conseguir realmente arrancar. No final, gente, eu lembro que eu fui tirar, eu acho que tinha uma formiguinha na mesa, por causa do cactozinho, que eu já vi rolando aqui. Dizem que é bom pra Mas vista. é pequenininha, deixa ela ali. Melhor não eu. Dizem que é bom pra vista. Sempre diziam isso, né? Eu vim descobrir depois o porquê do é bom pra vista, é que você tá enxergando ela. Não é porque ela tem um benefício. Não é uma vitamina S. Olha, na China é almoço, então. Enfim. Não, Nada. tá jogando. Aí, até que no final, gente, quando eu consegui tirar o galinho, ele tinha isso aqui pra fora, mas ele tinha tipo isso aqui pra dentro, sabe? Uma raiz enorme. Eu acho que eu tenho até um vídeo hoje, qualquer coisa eu vou colocar aqui a foto de como tava esse tal desse galinho. Tinha muita raiz. Foi um trabalho danado pra eu tirar ele. E aí foi isso que eu fiquei pensando, que realmente, né, tem coisas que a gente acha que já tá resolvido, que já tá morto, e que a gente já aprendeu, que a gente já lidar com aquilo ali maravilhosamente, mas aquilo ali já tá tão profundo na gente, e a gente percebe que a gente ainda tem muito a aprender, muito a trabalhar, até que a gente realmente consiga se livrar daquilo e aprender realmente, deixar a nossa terra ali limpinha, né? Perfeito. E quando uma planta ela chega a criar muitas raízes ou raízes bem profundas, é porque ela já está há um bom tempo, né, se aprofundando ali. Então, assim, esses traumas, essas situações que a gente tenta deixar, né, elas levaram muito tempo para serem construídas dentro da gente. E aí, quando a gente começa a fazer esse processo de limpeza e esse tentar puxar, né, claro que vai ser dolorido, claro que vai ser difícil, claro que vai ser cansativo. E a gente tem essa ilusão. Inclusive, eu tava pensando sobre isso hoje, eu tava vendo algumas matérias sobre estudos mesmo de espiritualidade. E aí, hoje em dia a gente tem espiritualidade fast food, né? Que é tipo assim, olha, faça esse curso aqui que você vai conseguir se conectar, entendeu? Com o divino e que vai ser isso, assim. Gente, não é assim. Para que você consiga construir qualquer relação, você precisa de tempo, né? Precisa de tempo, de esforço, de dedicação.
E hoje tá tudo fast food, não é só comida não, gente. A gente quer relacionamentos fast food, aquele relacionamento que, olha, você conhece a pessoa hoje, no outro dia é como se tivesse 50 anos de casamento. Não é assim. 50 anos de casamento foram construídos com muita lágrima, suor e sangue. Entendeu? Porque assim, gente, não é tão fácil assim as coisas. As coisas, elas levam tempo. Você vê que na natureza, uma semente, ela não vira uma árvore frondosa de um dia para outro. Leva um tempo, né, para as coisas acontecerem. Só que também leva um tempo para que a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa cura aconteça. A gente começa hoje um processo de autoconhecimento e já quer se ver curado, já quer se ver, como a Martinha falou, a nossa terra limpa de uma hora para outra. Não é assim, né? Pode até ser mais rápido puxar uma planta. Cansativo, pode ser mais rápido, só que no nosso autoconhecimento não. É um pouquinho a cada dia. Inclusive, esse final de ano passado, a gente fez um exercício sobre cartas, né? De coisas que a gente queria deixar para trás. Inclusive, deixo até esse exercício aqui de escrita terapêutica para vocês, que é vocês escreverem, né? Tudo aquilo que incomoda vocês. E aí, vocês vão lá e queimam esse papel como forma simbólica de destruir aquilo que você já não quer mais na sua vida. E a gente, ao fazer esse exercício, a gente viu que tinha coisas que mesmo a gente trabalhando durante tanto tempo, ainda precisam ser curadas. Já não dói mais como antes, já tá naquele processo de cicatrização de que já não é mais como antes, porém ainda tem essa dor, né? Porém ainda tem algum nível de sofrimento. Então, assim, as coisas, elas não acontecem em fast food, né? As coisas não acontecem tão rápido quanto a gente gostaria. A gente vive num mundo, no planeta dos processos. Aqui as coisas, elas são processadas, aqui as coisas, elas levam tempo para ocorrer, levam tempo para vir a se desenvolver. Seja para o nosso tempo de cura, ou até mesmo para o nosso tempo de desenvolvimento. Às vezes a gente quer desenvolver as coisas, quer que elas sejam feitas rápido, mas assim, aquele processo que você está passando é o processo de você vir a aprender. Por exemplo, a gente está aprendendo a como ter um canal no YouTube. A gente está aprendendo o que dá certo, o que não dá certo. A gente está aprendendo qual é o assunto que seria interessante para vocês, o que não é. Então, assim, é um processo de aprendizado. Você pode ir lá e pagar alguém para fazer isso por você? Pode. Só que esse é o aprendizado da pessoa, é o conhecimento dela, não é o seu. Então, no momento que você não tiver, essa pessoa não tiver mais os recursos para pagar ela, você não sabe como continuar dali, porque o conhecimento não foi você que teve, não foi você que reteu esse conhecimento. Mas quando um conhecimento ele é criado, ele é desenvolvido por você, ninguém mais consegue tirar. Você, mesmo que você, como é que eu posso dizer, venha a perder, você consegue reconstruir, porque você já tem o conhecimento necessário para isso. E esses caminhos neuronais, eles levam tempo realmente para serem formados dentro da gente, né? É o que a gente chama de conhecer os caminhos das pedras. Quando você já conhece o caminho das pedras, ou seja, os processos que vão estar envolvidos, é aquela coisa, você realmente entender quais os processos que você vai ter que lidar, e você vai criando ferramentas, né? Você vai, é como se você tivesse uma caixinha de ferramentas, e aí cada situação você vai aprendendo qual ferramenta você vai utilizar, né? Tipo, se você precisa colocar um prego na parede, você não vai usar, sei lá, uma chave de fenda, né? Você vai ter que usar um martelo, alguma coisa assim. Se já for um parafuso, talvez, se já tiver furado, você vai precisar de uma furadeira, enfim. Você vai precisar de ferramentas específicas para lidar com cada uma das situações que você está precisando. E isso também serve para o nosso emocional. A gente vai aprendendo situações e ferramentas que vão nos ajudar a lidar com cada situação, ou situações similares, né, que a gente vai lidar. E aí é como um joguinho, né? A gente vai lidando, não aumentando o nível, mas a gente vai aumentando a nossa capacidade de lidar. A gente vai aumentando a nossa maleta de ferramentas, no sentido de, bom, eu já passei por uma situação similar, então eu sei que se eu tenho que pregar um prego, eu não vou usar uma chave de fenda, eu tenho que usar um martelo nesse caso, né? Então a gente não fica batendo cabeça para lidar com coisas que
a gente já lidou antes, a gente aprendeu isso. Então, por exemplo, coisas que hoje a gente conversa e, tipo assim, são até diferentes, tá? Por exemplo, eu me sinto melhor de tal forma. Eu sei que eu me sinto melhor de tal forma. Eu sei que, por exemplo, se eu tô num momento que eu não tô muito bem, eu preciso de um espaço pra mim. Eu sei que se eu for fazer um exercício, isso pode, à noite, isso pode afetar meu sono. Então eu prefiro fazer pela manhã. São coisas que a gente vai aprendendo a lidar e encaixar na nossa rotina, né? E depois deles chamarem a atenção, ele veio aqui. Então, Não, ela bem plena de quilômetro. Uhum. Mas é isso. Inclusive, você falando das ferramentas, né? Quando a pessoa mesmo ela tá acostumada a cuidar de plantas, ela sabe exatamente qual ferramenta ela precisa usar, por exemplo, para tirar essas plantas que têm as raízes mais profundas. E é como o Martinho falou, quando você já sabe como lidar com a situação, fica mais fácil lidar com as próximas. Então, quando você cura, por exemplo, um trauma, fica mais fácil de você lidar com o outro, né? Quando você... Como é que eu posso dizer? Tava aqui na cabeça, esqueci. Vai e volta. Mas enfim, gente, uma hora ele vai voltar aqui o que eu queria falar. E aí, até nesse sentido, trazendo para as plantinhas, né? Cada plantinha ela tem sua necessidade. Plantinhas que precisam de mais sol, plantinhas que precisam de mais água, plantinhas que precisam de mais sombra. E quando você vai cuidando das plantinhas, você vai aprendendo isso. Eu mesmo tive 3 mudas de arruda, coitada, que morreram. Aí eu lembro que eu tava conversando com o Laroma, que a gente comprou a mudinha, e eu tava assim, lá, eu não tô entendendo. Se eu boto ela no sol, ela morre. Se eu tiro ela do sol, ela morre. Se eu boto muita água, ela morre. Se eu não boto água suficiente, ela morre também. Então é entender qual a necessidade daquela plantinha, o local que ela vai se encontrar. E entender que não é pra ela criar mais arruda. Nesse caso eu entendi, por exemplo, é melhor não ter arruda. É melhor não ter arruda que pra Então deixar a fiquei bichinha sem morrer. arruda, exatamente. Fiquei sem arruda, nem peguei mais, coitada. Minha mãe disse que é porque ela era muito nova, que eu tinha que comprar uma maior, que ia me dar uma maior. Tô esperando até hoje. Aí, tá vendo, gente? O conhecimento é tudo. Inclusive, entender o que você não pode criar. Por exemplo, ela não pode criar arruda. Mas aconteceu, por exemplo, com alecrim. Alecrim dourado. Acho que foi o alecrim, se eu não me engano, que eu comprei um pezinho de alecrim, aí ele morreu. A gente passa esse processo de luto quando a gente cuida de plantas também. É, verdade. E aí depois eu comprei o outro e aí, tipo, eu coloquei ele em outro local, coloquei ele na terrinha lá no canteiro, que ele se deu super bem, tá lá, já até usei pra chá, enfim, tá ótimo, tá pleno lá crescendo, entendeu? Então assim, a gente vai aprendendo o que manter, o que não manter. O que dá certo, o que dá O que errado. dá certo, o que dá errado, enfim. Continua sem lembrar. Continuo sem lembrar do que eu ia falar. Mas é isso. A gente tem que... Peraí, Radara. Eu não sei se vocês viram, gente, mas a criança tá querendo comer o bolo. Ai, ai. Mas a gente se vê um pouquinho como essas plantinhas. Se você for ver, o nosso processo na vida é muito parecido com o delas. Botei uma planta com emoções. Isso, somos plantas com emoções. Então, assim, a gente precisa dos cuidados básicos, né? Tipo, sol, água, né? Assim como as plantas também precisam. Mas as plantas, elas passam, por exemplo, como o Martinho falou, por algumas adversidades. Então, a plantinha, ela pode ter um bichinho que chega nela, e aí você precisa tirar a larvinha que apareceu. A plantinha, ela pode pegar algum fungo, e aí você tem que vir com um produtinho para cuidar dela. E bem assim a gente. Quando a gente olha para nossa situação mental, digamos que a gente esteja aqui comparando a planta com a nossa mente. Quais seriam as larvinhas que aparecem na nossa mente? Esses pensamentos intrusivos de que a gente não vai conseguir, os nossos medos, as nossas inseguranças,
todos esses sentimentos aí de autossabotagem. Então a gente precisa identificar que ali tem algo errado e conseguir tirar, né? Conseguir remover isso da nossa mente. Você vê que quando a planta, por exemplo, você está com uma plantinha, você tem que estar sempre olhando para ela, ver se as folhas dela estão bem, ver se ela precisa de algum tipo de adubo, né? Para que ela se torne mais viçosa, qual é o tipo de adubo certo naquele momento. E bem assim é quando a gente olha para dentro da gente. Nesse momento, do que é que eu preciso mais? Eu preciso mais de descanso? Inclusive, tem até um psicólogo no Instagram que eu achei bem interessante. Ele lista lá quais são os melhores descansos para as pessoas a depender do trabalho que elas exercem. Então, por exemplo, pessoas que trabalham muito com o computador, com telas, né? Tela de computador, tela de celular. São pessoas que, de preferência, durante o período de lazer, elas devem tirar um tempo fora das telas. Então, é você ir, quem tiver morar perto da praia, observar o mar, sem telefone, só observar o mar. É você sair para ir na casa de um amigo conversar e não levar o celular para não ficar lá, né, mexendo no celular, para que sua mente, os seus olhos descansem realmente dessa superexposição às telas. Já quem trabalha muito com a mente, né, vamos dizer assim, com a mente no sentido... Geralmente quem trabalha com tela também trabalha muito a mente, né, isso está meio que casado. Mas assim, para quem trabalha mais o mental, digamos um juiz, né, trabalha mais o mental. Então seria procurar entretenimentos mais leves. Então seriam aqueles filmes mais... Aquelas séries mais... Eu não digo bestas, mas assim, uma coisa mais leve mesmo, uma coisa que não force, não puxe da sua mente, do seu raciocínio. Para quem trabalha com trabalhos mais físicos, seria justamente ficar um tempo sem fazer nada, né? Assistir um filme, aí nesse caso, né? Para quem trabalha mais com físico, pode se expor aí a telas, né? Não seria um grande problema, porque a sobrecarga estaria mais na parte física mesmo. Mas assim, se você for olhar o que ele vai colocando ali, é sempre o equilíbrio. É sempre você trazendo o equilíbrio. Então, se eu faço muito a parte mental, então eu tenho que equilibrar com a física, uma caminhada ali. Se eu faço muito a parte física, então eu equilibro com a parte mental, ler um livro. Então, assim, é sempre você estar equilibrando. Mas para isso, você tem que estar se observando. Você tem que estar vendo qual é a sua necessidade naquele momento. Sem autoobservação, não tem como você saber qual é a sua necessidade, porque a gente passa por cima da necessidade. É aquele momento que você tá com vontade de ir no banheiro e você diz, não, peraí, deixa eu só terminar isso aqui que eu vou lá no banheiro. Você tá com sede, mas aí você diz, não, deixa eu só terminar esse serviço, ou então deixa eu só lavar esse prato, ou então deixa eu só atender ali a fulano que eu já vou beber água. Então assim, você tá sempre postergando o cuidado consigo. E isso... A curto prazo, a gente não vê muito um grande, assim, como é que eu posso dizer, impacto. Mas a médio e longo prazo a gente vê. Por exemplo, ano passado, eu iniciei o ano fazendo meus exercícios, meditação e tudo, mas quando deu, assim, de abril para até o final do ano, as coisas foram fugindo do meu controle. Eu permiti também, né, que as coisas fossem fugindo do controle. E eu deixei de lado totalmente meditação, exercício físico. Qual foi o resultado? Me joguei em fast food, então eu tava comendo muita batata frita, essas coisas, colesterol alto. Então já acabou afetando minha saúde. Aí agora, né, o preço do reparo é muito maior do que o preço do cuidado, né? Eu vou ter que reparar esse dano que eu causei ao meu corpo. Então assim, as consequências, elas vêm pela forma como a gente tem realmente agido com o nosso corpo, tem agido com a nossa mente. Então, às vezes a gente diz assim, poxa, eu tô muito esquecido, ou então eu tô muito nervoso, ou então eu não tô dormindo bem, ou então eu tô sentindo uma dor na coluna, mas assim, o que é que você tem feito? Porque isso é apenas um retrato. Isso é apenas uma bússola te mostrando que tem algo que não tá bem. E o que foi que levou a chegar nesse ponto? Então, é por isso que é tão importante a gente realmente parar para se analisar. Da mesma forma que uma planta, ela não fica linda e bela sozinha, ela depende de alguns cuidados, né? A gente também precisa desses cuidados. A gente também precisa olhar para dentro da gente e realizar essas benfeitorias, né? Como é que eu posso dizer? Essas pílulazinhas, assim, de carinho com o nosso eu mesmo, com o nosso eu.
E é interessante, como você estava falando, né? São coisas que você já reconhece que fazem bem pra você, mas você acaba deixando. E isso acontece também com as plantinhas, foi uma das situações que você estava até contando. A cidreira, depois de um tempo, ela começou a ficar com umas folhinhas, assim, meio doentinhas e tal. Aí eu fiz ali uma limpeza das folhinhas que estavam, mas eu não tratei, não botei um remédio, um veneninho pra lidar com aquilo, né? E aí do lado da cidreira, eu tinha plantado um pé de tomate. Só tirou as folhinhas por cima e falou assim, não tô vendo. Se eu não tô vendo, não tá aí. Não, limpei aqui, tá bom então, né? E aí ela tava, as folhinhas dela tava limpinha lá, pra mim tá ok. Do lado da cidreira eu tinha plantado um pé de tomate. Esse pé de tomate ficou a coisa mais linda. Ele cresceu de um jeito, gente, e deu tanto tomate, muito bom, viu? Só que o que aconteceu? A cidreira estava perto do tomate, a cidreira estava doente. Eu fui lá, não tratei exatamente o que precisava, né? Eu fui no efeito, mas não fui na causa, que era ali o ácaro, né, por causa da terra. Eu fui no efeito, que era a folhinha, mas eu não tratei a causa. Ou seja, a cidreira voltou a adoecer, passou para o tomate, meu pé de tomate está em elásticos. Que é uma outra coisa. Bem interessante. A gente vai para o efeito, mas não busca tratar a causa, né? A raiz das coisas. E aí Estraga até o que tava bom. estraga até o que tava bom. Você tá com um problema numa área da sua vida, aí você não cuida dessa área da sua vida. Você acaba estragando outras áreas da sua vida por causa daquela área que você não quis tratar. Ou então que você... E é muito disso. Porque, tipo assim, a gente quer a coisa que é mais fácil. Aí a gente entra naquela questão de novo do fast food. O que é mais fácil? Arrancar a folha e fingir que não tá mais ali, ou ter que vir comprar o produto, bater o produto todo dia na plantinha. Limpar toda a plantinha de novo, né? Limpar a terra, passar o produtinho, ficar de olho como é que tá ali desenvolvendo ou não. Não. Então... Arranca as florzinhas e ela que se vire. Entendeu? Ah, gente, vamos lá. Não minta, não. Quem não já fez isso? E quem não já fez isso com a própria vida? Porque a gente faz isso com a vida da gente. Você tá vendo que tem alguma coisa errada. Você tá ciente de alguma coisa errada. Não, mas pelo menos eu fiz isso aqui. Pronto. Aí faz o mínimo. Tirei as folhas. Faz o mínimo. E diz assim, não, tá tudo bem. Aí você tem uma parte sua, porque tem uma parte nossa que ela é intuitiva. Então vai dar merda, filha. Olha como ela falou, eu vi que tava do lado do pé de tomate. Ela viu que tava do lado do pé de tomate. O pé de tomate que deu tomate pra ela fazer salada. Querido, tá vendo aí? Que ela mesmo falou que tava ali. Ela que falou. E aí o que ela fez? Ela... Sabe aquele negócio de entregar pra Deus? Ela entregou pra Deus uma coisa que não era da jurisdição dele. Dizendo que eu fiz minha parte. Eu fiz minha parte. Eu fiz minha parte, eu tirei a folha, agora é contigo. Aí, qual foi o resultado? Nem chá, nem salada. Então, assim, todo mundo faz isso, não foi só a Martina, acho que todo mundo faz um pouco disso e eu não falo nem das plantas, eu falo da vida mesmo. Por exemplo, eu vi ano passado que eu precisava voltar a fazer exercício físico. Eu sabia que eu estava passando por cima da minha saúde, porque eu estava falando isso, eu digo assim, eu sei que eu estou passando por cima da minha saúde, mas nesse momento eu não vou olhar pra isso, porque eu quero dar conta disso aqui e dane-se o resto. E danou-se mesmo. E danou-se mesmo. Só que, olha só, saúde, gente, é uma coisa que é muito difícil de voltar, uma vez que você perde. Então, assim, é claro que não é nenhum problema de saúde muito grande, que dá realmente pra, né, contornar aí. Mas, assim, se eu não contornar agora, aí vai aparecendo outro, que parece outro, que aparece outro. Vamos pensar que não, gente, eu tô a própria que a fonte da doença. Então... Ai, pão. É o pão. Eu achei que era espuma. Não, é o pão. E agora a gata tá na cama deles. É isso aí.
Tá vendo, gente? Vamos aprender com os animais, dividindo aí, partilhando as coisas. Logo matei pra usar de exemplo. Aí eu pensei aqui, ele tá na paz, porque ele tava com o pãozinho dele. Logo mateu pra usar de exemplo. Aí, ó. Nada contra. É. E aí, então assim, a gente vê as coisas quando elas estão dando certo, quando elas não estão dando certo. É muito engraçado porque muitas vezes eu não esperava isso. Sério, será que você não esperava mesmo? Será que não tinha uma parte sua que avisou? Porque tem uma parte nossa. Às vezes a gente ignora ela por tanto tempo que a bichinha já tá com assim. Sabe? Mas ela fala. Ela fala com todo mundo. Todo mundo vem com uma vozinha interna de proteção. É porque muitas vezes ela é ignorada. Entendeu? A bichinha já tá fazendo o quê? Sinais. Mas ela fala. E assim, quando a gente ignora isso, tende a acontecer coisas que não são tão legais assim. Mas, como enquanto a vida é esperança, né? A gente pode voltar a cuidar. Eu vou mostrar pro pessoal. Deixa eu mostrar pro pessoal o que é isso. Gente, fiapinho de manga. Esse é o fiapinho de manga. Fiapinho. Gosta de peito, minha tia. Gente, é fiapo de manga, suricate. E eu, boi. Então ele pode chamar? Ok, Shelly. Mas é isso. Ele quer o bolo. Ele quer bolo. Então assim, dá tempo ainda de recuperar. Dá tempo de fazer algo, né? Dá tempo de curar aí essa plantinha. E curar é tratar a causa. Isso. Não adianta você reparar novamente o efeito. É a causa. E quanto mais tempo você demora ignorando os problemas, as coisas que você está vendo, mais tempo você também vai demorar tentando curar. Quanto mais profundo tiver, porque assim, parece que aquilo vai puxando, sabe? Outras coisas. Aí vira uma bola de neve. Só que quando as coisas virarem uma bola de neve, não tente resolver tudo ao mesmo tempo. Porque não dá. Inclusive, tem uma coisa bem legal nas plantas. Quando uma planta ela tá muito fraca, você não pode colocar um adubo forte. Porque você vai matar ela. É muito interessante porque assim, a gente acha que apenas o que é ruim nos prejudica. Mas vocês sabiam que o que é bom no momento errado, na dosagem errada, também prejudica? Nem todo bem nos cabe. Nem todo bem foi feito para ser da gente. Tem coisas que são boas, mas que não é para ser da gente. Exemplo, eu tava conversando com uma amiga esses dias, falando sobre relacionamento. E aí, eu falei isso pra ela, né? Que eu tava vivendo um livro e tal, e chegou essa reflexão. Nem todo bem, nem toda coisa boa deve ser nossa. Porque pra gente, aquele bem não será um bem. E aí, ela falou do relacionamento, ela tocou no assunto do relacionamento, né? Que era uma pessoa boa, mas que não era boa pra ela, né? Não era o bem que cabia a ela, né? Naquele momento. E quantas coisas na vida da gente não são assim, né? Não são o bem que nos cabe. É uma coisa boa, é uma pessoa boa, mas pra gente não condiz, né? Isso pode ser um emprego, isso pode ser uma pessoa, isso pode ser um local, né? Uma profissão. Então, assim, a planta, ela é desse mesmo jeitinho. Mesmo um adubo bom, uma coisa boa que a planta gosta, você tem que dosar. Porque se você não dosar, se você não colocar no momento certo, vai prejudicar ela. Não é? Então, quando você estiver nesse processo aí de se curar, não tenta curar tudo ao mesmo tempo. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, porque não dá. Você vai acabar se sobrecarregando, vai acabar se frustrando. Então começa com uma coisinha. Poxa, Lari, eu tô com tudo bagunçado. Não tô fazendo exercício físico, não tô estudando, não tô conseguindo me organizar minhas tarefas. Por onde eu começo? Escolhe uma. De preferência aquela que te doa mais.
porque é ela que vai exigir mais esforço. É tipo, gente, dever de matemática. Quando você vai fazer uma prova do Enem, vai fazer uma prova, você começa em geral pelo que é mais difícil. Por quê? Porque aquilo que exige mais na sua mente, você já começa primeiro. Porque com o decorrer do tempo da prova, sua mente ela vai ficando mais cansada. Então você deixa os fáceis para o final, porque sua mente vai estar mais cansada, porém o exercício é mais fácil. Se você deixar os mais difíceis para o final, quando sua mente já estiver cansada, aí a coisa piora. Então começa por aquilo que te dói mais, que te incomoda mais, não é que te dói mais, mas que te incomoda mais. E aí, graças a Deus, o tempo pra gente se curar de um processo não é o tempo de uma prova, né? Você pode levar o tempo que você quiser pra se curar. Você vai aos pouquinhos, vai aos pouquinhos, vai aos pouquinhos. E assim, eu dei esse exemplo da prova, mas vai depender de quem tá aí do outro lado me assistindo. Porque, por exemplo, pode ser que pra você, no seu caso, seja necessário começar pelo mais fácil primeiro, pra ir te dando forças e ânimo para chegar no mais difícil. Então, vai depender. Vê aí se você é da pessoa que gosta do mais difícil primeiro ou do mais fácil primeiro, né? É muito importante que você tenha esse feeling de saber o que é que funciona para você, tá, gente? Que você tá conseguindo dar conta no momento. Isso. Né? Exatamente. Porque se você, no momento, só consegue dar conta de dê conta de sabe? Foca nisso. Não lastima os outros 10 que você não tá conseguindo. Porque é assim também. A gente quer dar conta de 11, 3, não sei quantas coisas no dia, né? Aí realmente não tem como dar jeito. Então larga de mão tudo, vai deitar. Aí não dá mesmo. Então assim, foca em Se você conseguir é como ela falou, você vai se fortalecendo. Você começa a se sentir melhor por estar conseguindo Pronto, foca no que você tá conseguindo fazer, sabe? E aí você vai agregando as outras coisas que você quer trazer, que te fazem bem, claro, com clareza do que realmente é pra você, do que realmente te faz bem, não porque fulano, todo mundo tá fazendo isso e aquilo, então assim, porque isso, fulano disse que isso faz bem, então eu tenho que fazer. Não, o que faz bem pra mim, o que eu sei que funciona pra mim, na minha rotina, nas minhas condições, e que eu sou capaz de fazer, né? Porque também a gente tem que ter consciência do que a gente é capaz de fazer. Tanto no sentido de eu vou dar conta disso tudo, tanto no sentido de eu sou capaz de dar conta disso aqui. Pronto. E focar no que você dá conta. Focar no que você sabe que te faz bem. Mas começar. Vou dar um exemplo aqui pra vocês que eu acho que vai ficar mais didático do que a gente tá querendo falar. Por exemplo, você tem você sabe que você tem um trauma aí de infância e que isso tá te deixando muito pra baixo e que você precisa olhar pra isso. Só que isso é uma coisa que te dói tanto que nesse momento você não tá conseguindo realmente olhar pra isso. Aí, digamos que você também tem aí questões de colocar em prática exercício físico, né? Um estudo, alguma coisa que você queira. Qual seria o passo a passo mais fácil? Começa fazendo uma atividade física que é gostosa pra você. Porque, gente, a atividade física traz autoestima pra gente. E a autoestima, ele é um ingrediente muito necessário no processo de cura do nosso eu. Porque a autoestima nos dá força de gostar de quem nós somos. E daí a gente consegue aí, né, se estruturando um pouquinho mais, se fortalecendo um pouquinho mais. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu lembrei muito de quando eu comecei o processo terapêutico, né? Que eu adiei muito, e aí eu já tava no ápice, assim. E aí quando eu cheguei eu queria resolver tudo. Então eu fui trazendo coisas de traumas meu e que tava me machucando mais. E aí eu falava, nossa, não é assim. Tá piorando? E aí ela falou pra mim isso, ela falou exatamente isso, sabe? Você não precisa trazer sua ferida toda agora, não precisa cuidar de tudo agora, sabe? Se fortaleça, foi exatamente isso. Você precisa criar ferramentas, encontrar coisas que vão te fortalecer nesse processo. Não precisa doidar, vou Resolver tudo, né? Resolver tudo. E realmente foi muito importante esse processo de se fortalecer, de encontrar as coisas que faziam bem pra mim, que eu trago até hoje. São coisas que assim, eu sei, essa questão, eu sei que funciona, eu sei que faz bem pra mim, eu sei que isso me faz bem. Então,
se eu percebo que eu tô num momento que eu tô muito estressada, que eu tô muito ansiosa, tá, vamos voltar para minhas ferramentas, a gente volta para aquela ideia das ferramentas, vamos voltar para minhas ferramentas, que eu sei que eu tô precisando de lidar com isso agora. E aí volta a se equilibrar novamente. E aí, ok, você começou aí nesse processo, né? Vou fazer um exercício físico aqui pra melhorar a minha autoestima. Quando você vê que sua autoestima tá um pouco melhor, que tal você estudar um pouquinho sobre como é os processos traumáticos? Pra você primeiro entender como é que sua mente funciona. Como é que a mente funciona diante de um processo de trauma? Aí você começa a ler um livro pra você entender um pouquinho mais, aí você vai se fortalecendo um pouquinho mais, porque assim, o conhecimento faz com que a gente perca o medo, né? O medo, em geral, ele vem de algo que você não conhece. Porque a nossa mente ela é muito criativa, né? Então ela vai trazendo milhares de coisas aí. Mas à medida que você vai estudando, você vai perdendo medo. E aí, posteriormente, você pode o quê? Ir para um psicólogo. Procurar uma ajuda terapêutica, realmente, né? Profissional. E aí você precisa chegar lá no psicólogo e falar tudo? Não, você não precisa fazer isso. Porque vai doer se você tentar abrir logo tudo assim, o leque inteiro, né? Então você vai aos pouquinhos. De preferência, eu comecei contando os traumas mais básicos que eu tinha. E aí, à medida que eu ia ganhando confiança naquele profissional também, porque tem uma questão de confiança que você cria com o profissional, aí eu fui me permitindo contar coisas maiores, até chegar num ponto de conseguir contar em uma terapia em grupo, né? Mas foi um processo de anos. Foram anos para conseguir. Então, assim, é aos pouquinhos que a cura vai acontecendo, né? Volto a falar, gente, o que a gente falou no início desse vídeo. Nada é fast food. Fast food só no iFood mesmo. Entendeu? Porque na vida real, nós somos seres orgânicos. E no orgânico, as coisas acontecem com processos. E processos levam tempo. E é isso. E é isso, gente. É uma plantinha com emoções. Então, tome sol, Beba água e se cuide. Se cuide também. E quando puder, coloque um adubozinho aí na sua terra. Isso. Não deixe as largatinhas. Veja as borboletas passarem, mas não deixe elas colocarem aí larvinhas nas suas folhas. E você vai ficar bem. Lembrando sempre que o equilíbrio emocional está condiz com você ter ferramentas e conseguir voltar para os seus eixos, né? E os seus eixos não, você não tem tanto eixo assim. Voltar para o seu eixo, né? Mas sabendo que sim, vai ter momentos que você vai desequilibrar e que isso é perfeitamente normal, né? 50% namastê, 50% você sabe o quê? E é isso. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.